Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 7 de outubro de 2021. E aí, você já percebeu que o presidente Bolsonaro acionou o modo silencioso, que ele anda quieto, não provoca nenhuma treta, não ataca os inimigos? Então, será que existe estratégia por detrás disso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Lembro também que a sua doação é a garantia da independência das informações e análises que eu faço aqui no canal. Gente, qualquer valor é bem-vindo. Não se acanhe, faça a sua doação desse mês. Se você já doou mês passado, muito obrigado. Acostume-se a pingar um trocadinho aqui todo mês, ok? E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho amanhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro ainda que tem um canal alternativo de vídeos na cos.tv. É o Dextra Jornalismo. Se eu sofrer censura em alguma mídia social, inscrevendo-se no meu canal do Telegram e na cos.tv, você não perderá contato com os meus conteúdos. Lembro ainda que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Muito bem, gente, vamos lá. Para quem é antigo aqui no canal, já se acostumou essa técnica de análise, os americanos chamam de ongoing analysis, né? Análise da política em andamento. Eu tenho aqui um enfoque estrutural, uma linha teórica que subjaz a todos os comentários que eu faço sobre a conjuntura a partir de uma visão estrutural do jogo. E a minha análise aqui se baseia em falar que a política brasileira, ela, a partir de 2013, mudou a sua dinâmica estrutural. Pela primeira vez, o povo brasileiro, os brasileiros que trabalham, que pagam os impostos e sustentam o Brasil que vive dos impostos, né? Então eu chamei isso de Novo Brasil contra o Antigo Regime, é um dos vídeos de maior sucesso aqui no canal. Entrou no jogo político. O povo brasileiro, então, deixou de terceirizar para os políticos a defesa dos seus interesses e entrou na cena política indo para as ruas. Em 2013, ainda meio sem rumo, em 2015, a coisa teve um alvo ali, tirar o PT do poder, e em 2018 ganhou um rumo, eleger o presidente Bolsonaro. Então, nós vínhamos desde 2013 até o primeiro ano, 1 ano e meio do governo do presidente Bolsonaro, neste jogo de pressão das ruas contra o establishment, das ruas contra as forças do antigo Brasil, as forças do antigo regime encasteladas na máquina do Estado, os mamadores. Esta foi a dinâmica do jogo. Então o presidente Bolsonaro constatou em maio de 2020, quando ele tentou uma jogada usando as ruas para interferir no STF, que ele bateu numa barreira. Em maio de 2020, naquela manifestação que ele andou a cavalo lá na frente do QG do Exército em Brasília, o Exército negou o estribo. Os antigos comandantes das Forças Armadas não deram sustentação ao presidente para ele recorrer ao artigo 142, intervir no STF, modificar a composição da corte e poder governar sem ser obstaculizado pelo establishment que tem no STF uma das principais forças de oposição. O presidente, então, mudou de tática. Fez o quê? Aliás, mudou de estratégia e, a partir daí, passou a desenvolver uma tática. A estratégia, portanto, foi substituída. Em vez de utilizar as ruas contra o establishment, ele foi jogar no campo do adversário. Fazendo o quê? Cooptando, num primeiro momento, uma parcela do Centrão. Lembre-se, Rodrigo Maia, comandando o Congresso, era a força de oposição ao governo. O presidente foi lá, dividiu o Centrão, tirou um pedaço da base do Rodrigo Maia, barrou o impeachment e a partir dali ele desenvolveu uma estratégia de 8 meses de conquista do comando do Congresso Nacional. Em fevereiro de 2021, desse ano, portanto, ele consegue eleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco e deslancha as reformas. Então é como se a política brasileira tivesse dois modos de operação. O modo ruas contra o establishment e o modo o jogo dentro do establishment. Então tem um jogo que se joga nas ruas e um jogo que se joga dentro das instituições.
presidente então passou a desenvolver a sua estratégia, destravou as reformas, várias coisas que estavam engavetadas pelo Rodrigo Maia foram desengavetadas, muita coisa foi aprovada, até que o Rodrigo Pacheco assumiu a função do Rodrigo Maia e começou a criar problema para o Congresso, para o governo no Congresso Nacional, principalmente no Senado. Não deixou de ser em alguns momentos aliado, mas nas grandes questões que interessavam o governo ele começou a travar, né? Caracterizadamente hoje como um inimigo, muito embora o presidente mantenha canais de diálogo e está conseguindo de novo avançar algumas questões no Congresso. Lembro que ontem o Senado Federal aprovou o marco regulatório das ferrovias, muito importante para a logística do país, 80 bilhões em desenvolvimento. Então, as coisas estão andando, né? Este é o jogo que o presidente está jogando nesse momento. Ele fez um interregno nesse jogo. Quando? Quando ele começou as motociatas preparando o 7 de setembro. Então, o presidente vinha num jogo dentro do Congresso, Rodrigo Pacheco começou a causar problema, o presidente foi para as ruas. Foi para as ruas e deu uma baita demonstração de força que culminou com o 7 de setembro. Lembre-se, foi uma sequência de motociatas por todo o Brasil. A base do presidente fica excitada. Quem faz a leitura das métricas digitais, dos fluxos da opinião digital, percebe isso. O pessoal fica excitado, começa a curtir, comentar e compartilhar. Quer ver o circo pegar fogo, quer ver o STF derrotado, quer ver as forças do establishment derrotadas e fica animado. Então o povo foi às ruas e o presidente estimulou esta ida às ruas para fazer uma demonstração de força. Gerou ali uma expectativa de que ele ia seguir na ofensiva e contra as expectativas o presidente virou a chave, ou seja, saiu do modo ruas contra o establishment e voltou a jogar dentro do parlamento. Com base no que? Eu digo, olha, essa aqui é a força que eu tenho. Vocês vão querer me peitar? Vão ficar com esse papo de impeachment? Calem a boca com esse papo de impeachment e comecem a aprovar as reformas. E o presidente, então, apertou o modo silencioso. Está quieto, não ataca mais ninguém, só fica inaugurando obras, viajando pelo Brasil, preparando a campanha eleitoral, e quem assumiu o protagonismo do jogo institucional é principalmente Arthur Lira. Ele está passando a patrola na Câmara dos Deputados, o governo tem pautas para resolver. Que pautas? A questão do preço dos combustíveis, a questão do preço do gás, a questão do Auxílio Brasil, Bolsa Família Turbinado, que para ser viabilizado, para sobrar grana de caixa devido ao teto de gastos, passa pela solução da questão dos precatórios e da questão da reforma do imposto de renda ou reforma tributária. A coisa está meio empacada aqui. Passou, como eu disse ontem no Senado, o marco regulatório das ferrovias. Acredito que rapidamente a Câmara dos Deputados aprove e vai à sanção presidencial, mas há uma medida provisória em vigor e os investimentos já estão acontecendo. Mas estas questões são questões difíceis por quê? Porque elas dizem respeito ao núcleo central do jogo do poder. No momento em que o presidente Bolsonaro equaciona uma solução para o ICMS dos combustíveis, que ele equaciona uma solução para o preço do gás de cozinha e que ele consegue aprovar o Auxílio Brasil e, consequentemente, resolve os problemas econômicos que afetam o humor dos eleitores, o humor da população, eu já disse aqui, o povo pensa com o bolso, a correlação de forças eleitorais muda. No vídeo de ontem eu deixei bem claro que o cenário econômico é extremamente positivo. Se você não viu, recomendo que veja. É o ataque da oposição ao ministro Paulo Guedes, por quê? Porque a economia está indo bem. O emprego caindo, os investimentos a 1000 por hora, as coisas vão bem, preparando o cenário econômico do ano de 2022. E nessas horas, o Congresso vende caro. Vende caro, gente, vende caro porque o Congresso está vendendo poder. Eu me lembro que o Fernando Henrique Cardoso, quando se elegeu em 1994, ele, na largada, começou a aprovar várias reformas, privatizações, quebra dos monopólios estatais, até o momento em que ele resolveu que, em vez de fazer a reforma da Previdência, ele queria aprovar no Congresso a emenda da reeleição.
Ele levou, gente, 3 anos lutando para aprovar a emenda da reeleição. Do segundo semestre de 1995, praticamente até o primeiro semestre de 1998, Fernando Henrique Cardoso esgotou a sua popularidade lutando para aprovar a reeleição. Então, quando se trata de perspectiva de poder, o Congresso, entre aspas aqui o Congresso, o Centrão vende caro. E é isso que está em jogo quando se fala em baixar o ICMS dos combustíveis e do gás de cozinha, aprovar o auxílio para a compra de gás de cozinha para as camadas populares e aprovar o auxílio emergencial. No momento em que essas medidas forem aprovadas, o presidente Bolsonaro muda a sua situação do ponto de vista da competitividade eleitoral. O humor da população muda porque boa parte da população pobre brasileira passa a receber um socorro para voltar ao mercado. Então existe uma camada da sociedade brasileira que vai muito bem, obrigado, né, que sobreviveu ao fechamento da economia, supermercados, farmácias, setor de saúde, setor de logística, o agronegócio, mas existe uma camada da população brasileira que se ferrou. Bares, restaurantes, comércio de rua, autônomos, vendedores ambulantes, essas pessoas precisam de um socorro, só que o governo está engessado pelo teto de gastos e é o Congresso quem decide quais são as soluções para o governo financiar essas políticas públicas de socorro a estes setores que foram prejudicados pela turma do fica em casa e a economia a gente vê depois. É isso que é o núcleo central, o conteúdo central das decisões que o governo precisa arrancar do Congresso e por isso o presidente acionou o modo silencioso. Quando o presidente entra no modo ruas contra o establishment, o Congresso para. A mídia toda fica focada na treta, no conflito, né? O Congresso para, o STF começa a bloquear o governo, começa a meter processo, prender gente, censurar, ameaçar o presidente, abrir inquéritos contra o presidente e o jogo institucional trava. Então o presidente, quando ele parou com o modo ruas logo depois do 7 de setembro, não foi entendido por muita gente, ficaram indignados, né? Nós que apoiamos o presidente, eu inclusive achava que o presidente ia seguir numa ofensiva. Não com um golpe militar, com 142, com essas coisas, mas uma ofensiva política dentro das 4 linhas contra a gente mandar projeto de reforma do judiciário e uma série de coisas que seguiriam no conflito. Muita gente não entendeu. O presidente deu um cavalo de pau, acionou o modo silencioso e está tentando aprovar dentro do Congresso essas medidas econômicas necessárias para viabilizar a sua competitividade eleitoral. Essa é a natureza do jogo. Não fiquem tristes, pessoal, tá? Eu sei que todo mundo gosta de uma treta. Quando o presidente começa a atacar o inimigo, é aquilo que eu já falei aqui, é curtida, comentário, compartilhamento, os grupos de WhatsApp, os grupos de mídia social começam a ficar aquecidos. Eu vejo aqui pelo canal, gente. Né? Na época das motocicletas, na véspera do 7 de setembro, meus vídeos bombavam e agora eles caíram tão altos. O canal continua crescendo, passei de 60 mil seguidores, mas a visualização dos vídeos, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos cai porque não tem treta, né? A gente está comentando o jogo político normal e assim como acontece aqui no canal, acontece com as redes do presidente, do movimento conservador em todo o Brasil. Mas não fiquem tristes. A eleição vem aí, assim que o presidente superar esses obstáculos no Congresso, e é preciso que a gente faça pressão sobre os políticos para aprovarem essas coisas logo, o modo ruas contra o establishment volta. Volta porque nós temos eleição e porque o inimigo é o Lula. E a eleição é um jogo que se joga dentro das instituições, quer dizer, o jogo é mudar o presidente dentro da lei, dentro das regras eleitorais, mas é um jogo que se joga também nas ruas. Como eu tenho dito aqui, o presidente Bolsonaro é craque em mídia social, craque de rua, neste terreno não tem para ninguém e ele precisa resolver essas questões aí no Congresso Nacional para poder voltar para o modo ruas e desacionar o modo silencioso para voltar ao ataque contra o inimigo principal,
que é o PT nas eleições de 2022. Espero ter sido claro, ter sido bem entendido. Acho que aqui a gente consegue visualizar o jogo estratégico do presidente Bolsonaro, a visão que ele tem do tabuleiro, dos movimentos estratégicos e táticos que ele tem que fazer. Muitas vezes a gente não entende, mas é preciso deixar o tempo passar um pouquinho, a poeira descer, para as coisas ficarem mais claras. Me fiz claro? Vocês entenderam? Espero que sim. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, lembre-se dos meus canais alternativos no Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e na cos.tv, o Dextra Jornalismo. Inscreva-se nesses dois canais para fugir da censura, gente. Quando a eleição vier, a coisa vai ficar feia e é nesses canais que a gente não vai perder contato. Lembre-se também que diariamente eu faço um comentário político em tempo real entre 1h30 e 2 da tarde no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. E finalmente, lembre-se que a independência deste canal, o funcionamento desse canal, depende da sua doação pelo Pix e pela conta bancária. Acostume-se a pingar um trocadinho aqui todo mês, ok? O vídeo de hoje era esse, até o próximo.